Mas uma vez diagnosticado que tem catarata, já tem que se preparar emocionalmente, que vai ter que fazer por uma cirurgia. E às vezes eu até brinco com o paciente, olha, a notícia ruim é que você está com catarata. A boa notícia é que você tem grande chance de ficar sem óculos, né? Porque você tem que dar alguma coisa de esperança também, né? Sim. Quais exames são essenciais para detectar precocemente essas doenças? O exame oftalmológico completo, ele consiste de várias coisas que, assim, que você vai passar no oftalmologista, ele vai detectar. Ele vai medir a sua acuidade visual. Ele já vai ver esses problemas. Ele vai medir a sua pressão ocular. Ele vai ver a sua motilidade ocular, porque às vezes o indivíduo tem uma paralisia facial, às vezes ele tem um microdesvio, né? Um desvio ocular, às vezes ele tem visão dupla, por exemplo, depois de uma certa idade, não é normal. Você entendeu? Então, às vezes, ele está tendo uma paralisia facial ou uma paralisia de alguma musculatura ocular. Então, assim, esses exames de motilidade, o oftalmológico completo, antecedentes familiares, o médico vai te perguntar, porque você herda muita coisa. Então, é importante saber os antecedentes pessoais. Tem aquele indivíduo que, não, eu sou saudável, você já fez algum exame? Não, nunca. Né? Você tem problema de pressão alta? Não, não tenho. Quais os remédios que você toma? Ele dá aquela lista de remédio para hipertensão. Você fala, você não tem? Não, não tenho. Eu tomo seu remédio e eu não tenho nada. Não é? Então, assim, a gente tem que esmiuçar. Então, o exame completo, o exame do fundo de olho, onde você vai fazer uma fotografia ou o exame daquela retina e vai ver aquele nervo, vai ver aquela parte circulatória da retina, vai ver toda essa camada neurológica do paciente, que é importante, e tudo isso, vai fazer um exame da córnea para ver se tem algum astigmatismo muito alto, se tem um ceratocone, que é uma doença onde a córnea vai ficando um pouco mais curva e vai debilitando um pouco a visão, vai ver se tem alguma cicatriz na retina. Pacientes que têm, por exemplo, melanoma, que tiveram uma doença de pele, ele vai lá fazer o seu check-up no dermatologista a cada 6 meses, ou a cada ano, como o dermato indicou, ele procura pintinha até no couro cabeludo e no fundo do olho. Então, no exame da retina, a gente vai olhar se não tem também nenhuma outra pigmentação que tenha que ser documentada e registrada para acompanhar. Então, assim, chama exame oftalmológico completo. Ele consiste de tudo isso. Aí sim, se você encontrar alguma coisa, aí você tem outros exames subsidiários que você pode associar a esse. Como é possível detectar o glaucoma, por exemplo, antes da perda visual? Só assim, porque como eu expliquei que você perde uma parte de campo que você não percebe, é esse exame profilático. Lembra que eu falei? Ela é a maior causa de cegueira no mundo. Cegueira irreversível. Irreversível. Esse é o problema. Ser irreversível. Então tem que prestar muita atenção. Então, assim, só o oftalmologista vai conseguir saber os primeiros detalhes, porque quando você percebe que está com glaucoma, geralmente é tarde, porque você já está lá com o seu campo tubular ou com comprometimento visual que está afetando a parte central da visão. Então, ele vai medir a sua pressão ocular, ele vai olhar o seu nervo óptico. Se for necessário, ele vai pedir um campo visual, ele vai pedir uma tomografia computadorizada da sua retina, do seu fundo de olho e vários outros exames. E hoje hoje você tem colírios que às vezes com uma gota de um colírio você consegue controlar aquela doença muito bem controlada. Hoje você tem... Chega a reverter? Não o que perdeu. Mas você, por exemplo, com colírio você consegue controlar a doença e ele ficar com a pressão normal, como você faz com a pressão arterial, não é? Você trata, não são juntos, né? Porque tem pressão alta no olho que vai ter pressão arterial, é as duas coisas juntas que pode ser ruim. Mas assim, você não trata a sua pressão arterial porque senão você vai ter um derrame, você vai ter um infarto, você vai ter algum outros problemas. Eu até tenho uma historinha muito boa para contar sobre isso, que vai chegar o nosso momento de contar, né? Então assim, é a mesma coisa com a pressão ocular, você tem que usar aquele colírio, né? Porque ele vai manter a sua pressão boa. E você tem hoje lasers que você faz, que você abre esse trabecular, esses ralinhos, vamos usar um termo, esses ralinhos onde você facilita essa drenagem do olho, e às vezes tem pacientes que ficam até sem medicação, com a pressão controlada, com os tratamentos hoje que a gente tem. Quem corre mais risco de desenvolver essas doenças sem saber? Idosos, diabéticos, ou pessoas com histórico familiar? Tudo isso, porque assim, a partir dos 40 anos aumenta a incidência. Então já podemos falar que são nos idosos, tá certo?
Se você tem uma genética, uma tendência familiar, sua mãe teve glaucoma, então você tem que prestar atenção nisso. Né? Você tem uma maior chance. Se você tem uma pressão arterial alta, você está somando, você tem uma pressão alta no olho, um cabinho que chega cheio de vasos ali para entrar no olho, uma coisa apertando aqui, uma coisa apertando ali. Você entendeu?